Olá, colegas. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o costume. O que é costume no direito brasileiro? O juiz brasileiro pode decidir fundamentando sua sentença no costume? Bom, primeiro, vamos refletir um pouquinho sobre o significado da palavra costume em nosso direito. Quero compartilhar a tela para mostrar para vocês o material que eu preparei. Percebam, o costume é um comportamento. Mas é um comportamento que se repete no tempo. As pessoas se comportam daquele jeito durante muito tempo, tornando esse comportamento um hábito. E as pessoas acabam se comportando dessa forma sem sequer pensar. Então, o costume é um comportamento que se repete no tempo e as pessoas agem seguindo, muitas vezes, sem parar para pensar se devem fazer desse jeito ou de outro. O costume é um comportamento que passa a ser visto pelas pessoas como o comportamento correto. Imaginem no século XIX as pessoas saindo às ruas usando chapéu. Ora, as pessoas enxergavam a obrigatoriedade de sair às ruas usando chapéu, sem sequer pensar no assunto. Quer dizer, você saía de casa, pegava o chapéu, vestia o chapéu e saía com o chapéu. Se alguém saísse às ruas sem o chapéu, essa pessoa seria vista como desnuda, uma pessoa que está violando os costumes. Da mesma forma, hoje, sair de casa vestido. Nós saímos de casa usando roupas e sequer pensamos se estamos fazendo a coisa certa ou errada. Claro, nós achamos que estamos fazendo a coisa certa ao sair de casa vestidos. Então, há um hábito hoje de nós andarmos nas ruas vestidos. Há um costume. O costume é um comportamento que se repete no tempo e gera nas pessoas a consciência de ser desse jeito e de que quem age de outra forma viola os costumes. Vejam, gente, isso que eu falei para vocês pode ser aqui esquematizado, tá? Então, nós podemos colocar no quadro que existem requisitos para o costume. O requisito objetivo para eu dizer que um comportamento é um costume é que o hábito seja duradouro. O comportamento tem que se repetir no tempo. Não é qualquer comportamento que você faz uma ou outra vez que vai se tornar um costume. Então, primeiro, há a necessidade de que o comportamento, o hábito, seja duradouro, ele se repita no tempo. Ora, dentro desse requisito, surge a dúvida: por quanto tempo o hábito deve se repetir? Por quanto tempo o comportamento tem que ocorrer da mesma forma para que ele possa ser considerado um costume? Bom, vejam, pessoal, olhando aqui no quadro, há alguns critérios que foram definidos, por exemplo, pelas ordenações filipinas. As ordenações filipinas vão considerar que o costume é um hábito longamente usado e que se devesse guardar. A dúvida persistia. Quão longamente usado? Então, é um hábito que as pessoas têm que repetir longamente e ter a sensação de que devem agir dessa forma. Para tentar corrigir isso, em 1769, Portugal criou a Lei da Boa Razão. E ela definiu que o costume seria um comportamento que se repete no tempo há pelo menos 100 anos. A Lei da Boa Razão trouxe dificuldades, posto que quem viveu 100 anos para saber se um comportamento se repete? E imagine em 1769 como provar que um hábito durava 100 anos. Isso trouxe muitas dificuldades. E desde então se convencionou no direito português e aqui no direito brasileiro que quem vai definir a duração do hábito é o próprio juiz, aplicando a lei, e a doutrina. Então, os doutrinadores e os julgadores vão analisar caso a caso para verificar o quão longo, o quanto tem que se repetir o hábito, o quão longo deve ser o hábito. O primeiro requisito para o costume é que ele repita no tempo, é que ele seja duradouro. O segundo requisito é que as pessoas tenham a sensação de que ele é obrigatório. O comportamento tem que se repetir no tempo e as pessoas têm que agir daquela forma com a consciência de que estão fazendo a coisa correta.
posto que se as pessoas acharem que não estão fazendo a coisa correta, então não há o costume. Repito, o que é o costume? É um comportamento que dura bastante tempo. Quanto tempo? Juízes e doutrinadores vão olhar caso a caso para definir se há um costume ou não. Segundo, critério subjetivo, olhando para as pessoas têm que considerar que aquele comportamento é obrigatório. Bom, dito isso, então temos uma definição de costume. Será que o juiz brasileiro pode usar um comportamento que se repete no tempo, por muito tempo, e gera nas pessoas a consciência de ser obrigatório, como critério para julgar um caso, para fundamentar a sua sentença? Para a gente responder essa pergunta, nós precisamos enfrentar a questão da classificação do costume. Olha, vou compartilhar de novo a tela com vocês, avançar um slide e percebam. Então, nós temos que classificar o costume. O primeiro tipo de costume é o costume contra legem. O costume contra legem é aquele comportamento que contraria a lei expressa. No Brasil, se um costume contraria a lei expressa, ele não pode ser fonte do direito. Então, o costume contra a legem não pode ser usado pelo juiz para fundamentar a sua decisão. Por exemplo, uma pessoa para o carro em cima da calçada. Ela é multada e alega no seu recurso ou numa ação judicial que parou o carro em cima da calçada porque é costume as pessoas pararem o carro em cima da calçada. Mas esse costume viola a lei expressa e ele não tem o poder de revogar a lei. A lei continua se sobrepondo em relação ao costume. O juiz não pode, então, anular a multa, fundamentando a anulação no costume contra legem. Esse é o primeiro tipo de costume. O segundo tipo de costume, avançando no meu slide, é o costume secundum, praeter legem. O costume praeter legem é aquele que não está previsto na lei. A lei não proíbe e a lei também não permite expressamente aquele costume. Ora, no direito privado, no direito civil, por exemplo, o que não é expressamente proibido pela lei é permitido. Em tese, se o costume não está previsto na lei, ele é permitido. Então, o juiz pode decidir um caso fundamentando a sua decisão no costume não previsto na lei. Mais que isso, se o caso se refere a um costume não previsto em lei, esse caso é um caso de lacuna. Existe uma regra geral, não é válida para todos os ramos do direito, que no caso da lacuna, conforme o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o juiz deve preenchê-la, então o juiz vai decidir no caso de lacuna conforme a analogia, os costumes e os princípios. Veja, então o costume praeter legem pode ser fonte do direito. O juiz pode fundamentar a sua decisão no costume praeter legem. Por quê? Porque a própria lei o autoriza a fazer isso. Quando o caso não está previsto em lei e há um costume, o juiz pode decidir conforme o costume. Citei o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, eu já tenho dois casos. O costume, que é um comportamento que se repete no tempo, não pode ser usado no caso contra legem. Mas o costume pode ser usado na situação praeter legem, ou seja, não prevista especificamente na lei. Há ainda uma terceira hipótese, gente. A hipótese em que o costume é expressamente previsto na lei. A esse costume nós chamamos de secundum legem. A lei
se refere a ele. A lei fala desse costume. Eu quero aqui mostrar para vocês algumas situações em que aparecem os costumes previstos no Código Civil. Eu posso pensar, primeiro, em situações em que o Código Civil elege os costumes como padrão moral de conduta. O Código Civil diz que nós devemos nos comportar conforme os bons costumes. Nesse caso, o costume está previsto em lei. Por exemplo, você não pode dispor do seu próprio corpo se isso violar os bons costumes. Vamos imaginar, você não pode anunciar que vai vender um dedo. Isso deve violar os bons costumes. Claro, o juiz e a doutrina que vão analisar os casos para definir o que viola ou não os bons costumes, ou o que são os bons costumes. Também, você não pode exercer um direito que extrapole os limites dos bons costumes. O seu direito sempre é limitado pela boa-fé e pelos bons costumes. Ainda, se você mora num condomínio, se você tem uma propriedade em condomínio, você não pode usar a sua parte da propriedade contrariamente aos bons costumes. O juiz precisa analisar como que as pessoas costumam usar a propriedade naquele condomínio para detectar que alguém esteja violando os bons costumes. Ainda, um último exemplo, pessoal, o artigo 1638. Você vai perder, o pai ou a mãe vão perder o poder familiar se praticarem atos contrários aos bons costumes. Quando que um pai ou uma mãe agem contrariamente aos bons costumes? O juiz vai verificar caso a caso. Portanto, primeira situação, o Código Civil prevê os costumes e ele indica como bons costumes. O juiz tem que analisar o caso e verificar se as pessoas estão respeitando os bons costumes. Mas temos ainda mais duas situações, gente. A próxima situação é aquela em que nós vamos ver o costume como fonte subsidiária dos contratos. Então, o costume aparece no Código Civil para ser usado pelo juiz quando a situação não for prevista pela lei, quando a situação não for regulamentada por um contrato. O Código fala em costume, costumes, uso, usos, costumes locais do local, da localidade. Então, os costumes aparecem com essas expressões no Código. Olha só, eu trouxe aqui 4 exemplos. Primeiro, o locatário vai pagar pontualmente o aluguel no prazo ajustado em contrato. E se não houver prazo no contrato para o pagamento do aluguel? O juiz vai determinar essa data conforme o costume do lugar. Será que se paga o aluguel no dia 5, no dia 10, no dia 15? O juiz pode fazer um levantamento, analisar as imobiliárias e determinar quando se paga o aluguel naquela localidade, conforme os costumes. Um outro exemplo, você vai pagar antes ou depois de prestado o serviço? Olha, você vai pagar depois de prestado o serviço, salvo se estiver estipulado de outra forma em contrato, ou conforme os costumes do lugar. Se no lugar for costume pagar parceladamente, antecipadamente, você vai pagar dessa forma. Ainda, tá? Outro exemplo, se houver um depósito oneroso, o valor do que vai se remunerar para o depositário será conforme os costumes do local, se não estiver previsto no contrato. Mais uma situação, tá? O corretor, você não fixa no contrato o valor a ser pago para o corretor. Também não está determinado em lei naquele caso. Então, o corretor será remunerado conforme os usos locais. Olha as expressões que aparecem. O juiz vai julgar esses casos e outros que aparecem no Código Civil, conforme os costumes do local, conforme os usos do local. E já vamos ficar por aqui, gente, para uma última situação que aparece no Código Civil de costume secundum legem.
o costume secundum legem aparece também como parâmetro para a interpretação de negócios jurídicos. O mais famoso dos negócios jurídicos é o contrato. Quando o juiz vai interpretar um contrato, ele deve interpretar conforme a boa-fé e os usos do lugar, os costumes do lugar. Ou ainda, a interpretação do negócio jurídico vai dar um sentido para o negócio jurídico, conforme os usos, os costumes e as práticas do local. Percebam, então, pessoal, que existem 3 tipos de costumes. O costume contra legem, que não pode ser usado pelo juiz brasileiro. O costume praeter legem. Então, primeiro, o contra legem não pode ser usado pelo juiz brasileiro. O costume praeter legem é aquele que não está previsto em lei. Ele pode ser usado pelo juiz brasileiro. A Lindbe, inclusive, o coloca como uma fonte do direito para preencher a lacuna. E o terceiro tipo de costume é o secundum legem. A lei faz expressa referência a ele. Ela determina que o juiz julgue conforme os costumes. Quando? Em algumas situações, conforme os bons costumes, o juiz vai avaliar o comportamento conforme os bons costumes. Em outras situações, o juiz vai preencher a falta de previsão contratual conforme os costumes ou os usos do lugar. E, por fim, o Código determina que o juiz interprete contratos e negócios jurídicos conforme os costumes e os usos do lugar. Bom, neste vídeo, espero ter definido os costumes para vocês. Espero ter respondido a pergunta: o que é costume? Muito obrigado por estarem aqui assistindo a este vídeo no canal Fato Jurídico. Curtam o canal. Até o próximo vídeo.